Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer todas as informações de Fluminense ao Hilal, jogo que acontece hoje às 16 horas, Fluminense buscando uma vaga na semifinal do Campeonato Mundial. Mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no canal ainda se inscreve, dá essa moral pra gente, deixa seu like aqui também nesse vídeo porque seu like é muito importante, toda vez que você deixa o like aqui, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar cada vez mais pros tricolores e você vai nos ajudar a chegar aos 13 mil, que essa é a nossa meta, e tem duas opções aqui também se você puder nos ajudar. A primeira é hypar o vídeo, não custa nada, é só você vir aqui embaixo, ao lado dos comentários vai ter a opção hypar o vídeo, você clica aqui e vai nos ajudar esse vídeo a ter um alcance maior, e também tem outra opção aqui que é ser membro do canal, por apenas R$ 2,99 você se torna membro do canal Falando de Flu e nos ajuda muito, então se você puder dar essa moral aí pra gente. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje, e vamos começar falando que o Renato vai ter que mudar o time do Fluminense para a partida de hoje contra o Hilal. Pelo menos uma mudança ele vai ter que fazer de forma obrigatória, que é na lateral esquerda. René tomou o segundo cartão amarelo na partida contra a Inter de Milão e não pode jogar esse jogo. Então, o Renato, até no momento que eu gravo esse vídeo, não teve nenhuma informação vazada de possível escalação do Renato. Eu lembro que nas oitavas de final contra a Inter de Milão, eu acabei de gravar o vídeo, subi o vídeo para o YouTube quando eu fui ver se há uma outra informação do possível time tricolor, mas até o momento que eu gravo esse vídeo, o Renato optou por fazer mistério. E realmente fica um pouco difícil de decifrar o que o Renato pode fazer para esse jogo de hoje. Por quê? O time do Al Hilal já jogou em dois esquemas diferentes nesse Super Mundial. Eles começaram a competição jogando no 4-2-3-1 do Simone Inzaghi e no último jogo contra o Manchester City eles jogaram no 3-5-2, alguns momentos sendo um 5-3-2, puxando muito contra-ataque com o Malcolm. Então, será que o Renato vai fazer o quê? Ele vai manter o esquema com três zagueiros? Ele vai tirar um dos zagueiros, vai voltar para jogar no 4 com uma linha de 4 defensivamente e 3 no meio de campo? A gente só vai saber disso uma hora antes do jogo. Então eu vou falar mais ou menos o que eu acho que o Renato vai fazer e dando meu ponto de vista do que ele poderia talvez fazer. Primeiro, ainda bem que o Renato que é pago para poder escalar o time e ultimamente vem fazendo isso muito bem, né? Até também vou trazer uma informação interessante dele na coletiva de hoje. Mas como que deve ser o provável Fluminense que vem a campo? Imaginando que ele vai manter o esquema com três zagueiros que deu muito certo, ele vai vir com o Fábio no gol, Ignacio, Freitas e Thiago Silva. Aí no meio de campo ele vai ter o Samuel Xavier pelo lado direito, o Gabriel Fuentes pelo lado esquerdo, Martinelli e Nonato no meio de campo, com o John Arias e o Germancano livres mais na frente para poder jogar. Então, ou seja, ele vai ter no meio de campo ali Facundo Bernal, Martinelli e Nonato, com os dois alas, o Samuel e o Gabriel Fuentes, e John Arias e Germancano livres ali para jogar no ataque. Por que essa pode ser uma opção válida? Por quê? A gente não sabe como que o Al Hilal vai vir. Eu até acredito que o Al Hilal não vai vir num 3-5-2. Eu acredito que eles vão voltar a formação no 4-2-3-1, porque foi onde eles jogaram a maior parte do campeonato. Jogaram assim contra o Real Madrid, jogaram assim contra o Salzburg, jogaram assim contra mais um jogo que eles jogaram assim. Foi contra quem? Eu não lembro agora. Pachuca. Eles jogaram nessa formação com 3 jogos. Então, muito provavelmente, acho que eles vão repetir essa escalação. Eles jogaram com uma linha de 5 no jogo contra o Manchester City. Por quê? O time do Manchester City tem um poder ofensivo muito grande. E eles sabiam que teriam que sair muito no contra-ataque. Então, por isso que eu acho que eles vão voltar a jogar no 4-2-3-1. Mas por que eu acho que esse esquema do Fluminense com 3 zagueiros dá certo? Por quê? Primeiro, o time ganhou uma solidez defensiva muito boa. O Ignacio entrando muito bem, o Nonato também faz um partidaço, o Facundo Bernal faz um partidaço, mas principalmente por dar mais liberdade para o John Arias e para o Germancano poder jogar. Em alguns momentos, o John Arias conseguia conduzir essa bola, ganhar a bola em espaços que ele tem e poder progredir, porque ele é veloz. E achar o Germancano, até foi assim no lance do gol, que abriu nossa vitória contra o time da Inter de Milão. Uma roubada de bola do Martinelli, o John Arias teve espaço para carregar a bola, cruzou na área e o Germancano fez o gol. Mas se o Renato optar por mudar o esquema tático, que eu também não acho que seria nenhum absurdo, aí a gente vai ter que começar a destrinchar o que ele pode fazer. Primeiro, ele vai ter que sacar um dos zagueiros. Aí para mim é o primeiro problema, dor de cabeça muito grande que ele vai ter. Por quê? Se a gente parar para analisar, o Freitas é titular a temporada inteira. Desde que o Renato chegou, o Freitas nunca perdeu a vaga no time titular. Só que se a gente analisar o Ignacio, as últimas 2 partidas, para mim, ele foi melhor em campo. Contra o Mamelodi, ele ganhou o prêmio de melhor em campo. E contra o time da Inter de Milão, ele ganhou o prêmio de melhor em campo. Quem ganhou foi o John Arias, mas todo mundo sabe que ele foi o melhor em campo, Ou pelo menos boa parte. Tanto que eu lancei uma enquete no YouTube e a maior parte votou que o Ignacio foi o melhor em campo. Então, o que o Renato vai fazer se ele jogar com 2 zagueiros? Vai sacar o Freitas ou vai sacar o Ignacio desse time? Aí é uma dúvida que ele vai ter, que eu não queria estar na pele dele, mas eu acho que, mediante as últimas atuações, eu manteria o Ignacio no time e sacaria o Freitas. Aí também ele pode surpreender,
porque o Gabriel Fuentes é um lateral esquerdo que apoia mais, tem mais funções ofensivas do que defensivas. Aí ele pode, por exemplo, manter um Freitas no time e não botar o Gabriel Fuentes, botar o Freitas para jogar de lateral esquerdo. Coisa que eu não acredito muito, porque desde que o Freitas chegou no Fluminense, acho que ele jogou só 2 partidas de lateral esquerdo. No time do Alianza Lima ele jogava muito lateral esquerdo, mas no Fluminense ele jogou pouquíssimas vezes lateral esquerdo, né? Só no início do ano. Só no início do ano, quando a gente tinha os desfalques, né, dos titulares não estarem jogando ainda. Então eu acho pouco provável isso. Aí, quando ele faz essa modificação, será que ele vai voltar com o Hércules e vai sacar o Facundo Bernal do time? Não sei. Mas pode acontecer. Mas eu acredito que vai ser Facundo Bernal, Nonato e Martinelli no meio de campo mesmo. E no ataque, John Arias pela direita e Germancano pelo centro. E quem vai jogar na esquerda? Será que é o Canobi? Então eu acho que se ele mudar o time, a formação, ele vai ter que ter muitas mudanças, né, de peças também. Então eu não sei se ele vai fazer isso. Mas lembrando, o Renato escalou times diferentes em todos os jogos. Escalou um time diferente, estreou contra o Borussia com um time que a gente não esperava. E jogou contra o Sun, contra um time muito modificado. Voltou a modificar o time contra o Mamelodi e mais uma vez fez modificações no jogo contra o time da Inter de Milão. Então a gente pode esperar que talvez a gente está aqui debatendo se 3-5-2, 4-3-3, ele muda completamente a formação, muda as peças, pode acontecer. O Renato que vem se provando ao longo dessa competição um estrategista. E cada jogo ele adapta seu time para jogar de forma a conseguir vencer o esquema do adversário. Então, só uma hora antes do jogo ali, 1h30, que a gente vai saber quem vão ser os escolhidos do Renato. Mas vamos confiar que o professor tem um plano. Outra coisa também que me chamou a atenção foi que o Renato, desde que ele chegou ao Fluminense, ele vem adotando um tom mais moderado, né? Um tom mais tranquilo, um tom mais equilibrado, com assuntos que são mais sensíveis, com assuntos que são mais, como a gente pode falar assim, né? Assuntos que geram algumas polêmicas. Só que ontem, na entrevista coletiva, ele subiu o tom para falar sobre treinadores estrangeiros, falando que duvida que algum treinador estrangeiro conseguiria replicar o trabalho que ele veio fazendo no Fluminense até o momento. E realmente, se a gente parar para analisar, o trabalho do Renato é bom. Tá? Eu faço crítica quando tem que criticar, mas desde o jogo contra o Vasco, o time do Fluminense vem vindo numa crescente. E ele vem fazendo escolhas acertadas. Mas é claro que tem que ter calma e paciência. Eu acho, né, agora só uma opinião minha, um desabafo meu, que os treinadores brasileiros não tem que ficar se preocupando com o treinador estrangeiro. Faça o seu trabalho bem feito, porque aí vai provar que eles são bons. Não vai precisar ficar toda hora batendo os estrangeiros na mídia. É bom você ter um treinador estrangeiro aqui, que o cara traz ideias diferentes. Os brasileiros que são inteligentes vão aprender com esses caras e também vão ensinar esses caras alguma tática, alguma técnica, né? Como é o caso do Abel Ferreira, como é o caso de tantos outros treinadores que estão aqui em solo brasileiro, né? O Abel Ferreira, que é o treinador do Palmeiras, que é outro time brasileiro que continua vivo no Super Mundial. Então eu acho que essas críticas assim, a treinador estrangeiro, para mim, não faz muito sentido. Faça o seu trabalho direitinho. Renato, vai lá ganhar o Campeonato Mundial, todo mundo vai te exaltar e não vai precisar ficar fazendo críticas a treinadores estrangeiros no Brasil. Então essa é a minha única ponderação a ele. E só para lembrar, né, o time do Al Hilal não vai ser um time nada fácil. Os caras contam com jogadores muito caros, né? Eles gastaram 3 bilhões montando esse time. Tem o Bono, que é um grande goleiro. Tem na zaga o Colibari. Na lateral direita tem o João Cancelo. Na lateral esquerda tem o Renan Lodge. No meio de campo tem o Milinkovic Savic. Tem o João Neto, se eu não me engano. Eu esqueci o nome dele, é um português. João Neves, que jogava no Wolverhampton. Tem uma série de jogadores ainda no ataque também. Tem o Malcolm. E eles contrataram um jogador marroquino apenas para esse jogo, que agora me fugiu o nome dele na memória. Então, ou seja, não teremos vida fácil. Eles vão pressionar demais a gente. Mas é claro, eles têm alguns desfalques também, né? Como é o caso do Mitrovic, atacante sérvio que segue fora por contusão. Então isso daí é um reforço para o Fluminense. Mas vamos ver como que vai ser esse jogo. De certo é que o Fluminense vai ter que anular jogadas em velocidade do time do Al Hilal. Eu não sei se o Fluminense, se o Renato vai adotar a estratégia de dar a bola para eles e fazer eles provarem do próprio veneno, contra-atacando eles. Vamos ver como que vai ser os caminhos que o Renato vai montar para a gente tentar superar esse time do Al Hilal no jogo de hoje. E lembrando, se a gente passar de fase, a gente vai chegar à semifinal do Mundial. Coisa que eu não imaginava, tá, gente? Antes de começar essa competição, eu falava que se o Fluminense passasse de fase eu já estava feliz. Então, se o Fluminense chega a umas semifinais, seria algo fantástico, algo épico, que o Renato vai reescrevendo a história dele no Fluminense. Mas vamos ver, jogo a jogado dentro de campo, vamos ver o que o Fluminense vai aprontar hoje contra o Hilal a partir das 4 horas da tarde. Mas, pessoal, queria pedir a ajuda de vocês mais uma vez. Caso você não seja inscrito no Falando de Flu, se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like aqui, porque esse like é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para cada vez mais tricolores. E também peço a ajuda de vocês. Tem a opção aqui, hypar o vídeo, é só vocês puxarem para o lado e clicar em hypar o vídeo. E também tem a opção ser membro do canal por apenas R$ 2,99. Você fortalece Falando de Flu sendo membro aqui do canal. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima.